Quero convidar você a abrir seu exemplar da Palavra de Deus, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. É um texto conhecidíssimo por todos nós, e nós vamos fazer a leitura deste texto nesse momento. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me faz andar em lugares altos. Se você puder repetir comigo, se o local onde você estiver te permitir fazer isso, eu quero que você diga comigo o versículo 18, que diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu te convido a falar isso mais uma vez comigo. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu gosto muito de estudar os profetas da Bíblia. Quando a gente estuda os profetas, tem algo muito interessante nos textos que assim nos apresentam, é que para saber o que um profeta está dizendo, para entender o que um profeta está dizendo, você precisa entender qual era o contexto que ele vivia quando ele disse determinada coisa. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. É que a história do profeta, a vida do profeta, ela está totalmente condicionada ao seu tempo. E olhar para Abacuque, que é o profeta em questão, significa olhar para um tempo. Assim como acontece com vários outros profetas. Olhar para Ageu significa olhar para um tempo. Olhar para Ezequiel, olhar para Daniel, significa olhar para um tempo. Olhar para Jeremias. E o tempo de Abacuque era um tempo de crise. A crise, irmãos, você sabe muito bem disso, ela faz parte da humanidade no decorrer do tempo. As crises, irmãos, é importante que saibamos disso, elas vêm e elas vão. E no decorrer da história, elas fazem parte. A vida da humanidade está também ligada aos tempos de crise. E Abacuque vivia uma crise na sua época. Não era a mesma crise que nós estamos vivendo hoje. A crise de Abacuque mexia diretamente com ele. A crise do tempo de Abacuque fazia com que as pessoas boas fossem maltratadas. Fazia com que as pessoas boas
vivessem sofrimento. A crise do tempo de Abacuque fazia com que as pessoas más se sobrepusessem sobre as pessoas boas, e isso deixava o profeta em crise. Tanto o deixava em crise que ele acaba se tornando um profeta um pouco diferente. Porque quando você vai ver a atividade do profeta, você vai ver que o profeta é alguém que está numa posição intermediária entre Deus e o povo. Então Deus fala com o profeta, Deus dá a sua revelação ao profeta e o profeta passa essa revelação ao povo. A crise que Abacuque vivia fazia com que ele fizesse o papel invertido, com que ele pegasse a situação do seu povo e ele fosse um porta-voz do povo para Deus. Então ele não apenas falava aquilo que o Senhor ordenava ao povo, como ele também falava aquilo que o povo estava vivendo para com Deus. Porque ele vivia um tempo de crise. E nesse tempo, irmãos, da vida do profeta Abacuque, tem 3 momentos dessa crise. 3 momentos que Abacuque vive na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus. E eu quero trazer esses 3 momentos para a gente refletir hoje no nosso tempo de crise. O primeiro momento que Abacuque vive na crise, grave isso, se você quiser tomar nota e tiver como fazer, você tome, é o período da inquietação. Inquietação. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá nos primeiros versículos do capítulo 1 de Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 2, Abacuque, na sua inquietação, ele vai dizendo para Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Consegue, irmãos, perceber que esse é o tempo da inquietação na vida do profeta? E o tempo da inquietação, se você prestou atenção no texto, faz com que uma frase pequena esteja na boca do profeta. E essa frase é: até quando? É uma pergunta que ele faz para Deus: até quando? Até quando clamarei a ti? Até quando esse cenário permanece sem mudança? Até quando os homens maus vão prevalecer sobre os homens bons? É isso que Abacuque está dizendo para o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção nesta frase, nesta pergunta: até quando? Deus, até quando? Irmãos, essa é a oração dos nossos dias. Essa pergunta para Deus, irmãos, essa é a nossa pergunta. E eu me arrisco a dizer que das 80 pessoas que estão aqui conectadas conosco, muitas dessas já disseram isso para Deus nas suas orações recentemente. Já perguntaram isso a Deus: Deus,
Até quando? Irmãos, essa é a oração do momento, porque essa situação que nós estamos vivendo, ela vem somar com tantas outras coisas, irmãos, que já vivíamos antes disso. Então temos vivido dias, irmãos, temos vivido momentos que nós temos chegado para Deus e colocado diante de Deus e perguntado: Deus, até quando? Até quando viveremos um tempo de zombaria em relação à Tua palavra? Até quando viveremos um tempo de incredulidade? Até quando, Deus, esse tempo de afastamento? Até quando, Deus, esse tempo de esfriamento da igreja? Até quando? Até quando aí entra esse cenário, irmãos, na nossa vida, entra na nossa sociedade, entra na nossa casa através da mídia, e nós vemos tantas pessoas morrendo, irmãos. A cada dia que nós acordamos, nós vamos nos atualizar das informações e vemos que o coronavírus alcançou mais pessoas e mais pessoas estão infectadas, e que a previsão ela é longa, e que a previsão ela é crítica, e que a previsão ela é sombria, e nós começamos a perguntar para Deus: Deus, até quando? É o chefe de família, irmãos, que com muita dificuldade já vinha trabalhando e se esforçando para sustentar a sua casa, e talvez hoje está desempregado, como nós já assistimos na mídia, a empresa já demitindo, e ele começa a colocar para Deus os seus até quandos, e ele pergunta: até quando, Deus? Até quando isso vai durar? Até quando esse medo que ele entra na nossa casa, que ele entra na nossa rotina e faz com que a gente saia na rua com medo, e que as pessoas já tenham medo uma das outras, e se alguém dá um espirro na rua, alguém já é olhado como com pavor, porque as pessoas estão se perguntando: até quando? A palavra de Deus é viva, irmãos, a palavra de Deus é eficaz, e a pergunta que o profeta fez para Deus há tantos mil anos atrás, o seu período de inquietação é o nosso período hoje. Irmãos, temos andado inquietos porque não conseguimos ficar dentro de casa, inquietos porque não sabemos do amanhã. Nunca soubemos, irmãos, mas pensávamos que sabíamos. Pensávamos que sabíamos do amanhã, irmãos. Pensávamos que tínhamos a nossa semana no controle da nossa agenda, das nossas mãos. E vem um cenário desse, mostra que nós não temos, e nós entramos em inquietações. E são as inquietações que tiram os nossos sonos, que não nos permitem dormir. São as inquietações que muitas vezes trazem tristeza na nossa alma, e nós nos vemos fazendo a mesma pergunta de Abacuque, dizendo para Deus: Deus, até quando? Mas eu quero dizer para você que esse não foi o único momento na vida do profeta. Como eu disse, são 3 momentos. Tem o segundo momento. E o segundo momento na vida do profeta Abacuque é um momento de esperança. Ele troca a inquietação pela esperança. E eu quero ir com você agora, lá no capítulo 3, no versículo 2. Aqui está a esperança do profeta. A crise chega na sua vida. A crise traz inquietação. Mas a inquietação diante de alguém que teme a Deus faz com que a inquietação cesse e gere esperança. E aqui está a esperança. Senhor, ouvi falar da tua fama,
tremo diante dos teus atos, Senhor. E aqui começa agora a esperança. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero repetir a esperança do profeta Abacuque no seu tempo. E ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, Senhor. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo para Deus: Deus, eu ouvi falar da tua fama. Faça de novo na minha época aquilo que o Senhor já fez lá atrás. É isso que Abacuque está dizendo para Deus, irmãos. É isso que precisamos dizer. Olha, eu não sei como você tem orado, mas essa precisa ser a oração do crente. Diante desse momento que nós estamos vivendo, irmãos, a crise não é algo que nossa geração vive. A crise é algo que faz parte da história da humanidade. Outras crises do passado já foram vividas e Deus esteve presente. Deus esteve cuidando do povo. Deus esteve guardando o seu povo em meio à crise. É essa oração que nós precisamos fazer como igreja do Senhor Jesus. Senhor, realiza de novo em nossa época aquilo que o Senhor já fez no passado. Deus, faz de novo. Irmãos, nós precisamos orar dessa forma. Olha, eu quero te convidar, você que está conectado conosco, ore a Deus. Deus, faz de novo. Se puder, vamos colocar uma hashtag hoje após o culto, já que estamos ligados com as redes sociais. Hashtag Deus faz de novo. Faz de novo. Essa oração precisa estar na boca do crente. Deus faz de novo. Faz de novo. O Senhor já fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Faz de novo, Deus. Essa é a oração do teu povo. A gente vive uma época em que a igreja muito clama pelo novo. A gente vive uma época em que a igreja muito canta pelo novo. Não há algo errado a igreja desejar o novo, não há algo errado a igreja cantar o novo, mas a igreja também precisa dizer para Deus: Deus, faz de novo. Porque nós temos, irmãos, conhecimento de quem é Deus. A palavra nos revela quem é Deus. Ele é o Deus, irmãos, para quem Elias ora e o fogo desce sobre o altar. E depois Ele é o mesmo Deus para quem Elias ora e vem chuva sobre a terra. Ele é o Deus dos profetas, Ele é o Deus dos antepassados, Ele é o Deus dos personagens da Bíblia, Ele é o Deus da igreja de hoje. E a igreja precisa clamar: Deus, faz de novo. Conta-se uma história muito bonita, eu já contei algumas vezes do púlpito desta igreja, mas como temos pessoas conectadas conosco que talvez não conhece esta história, tem uma história muito bonita que diz que em 1940, um professor da faculdade, ele levou os seus alunos para fazer um passeio na Inglaterra. E chegando na Inglaterra, eles foram visitar a casa onde morou a família de John Wesley, um famoso teólogo anglicano. Então aquele grupo de estudantes começou a visitar a casa onde morou a família de John Wesley. E quando eles chegaram no quarto, na cama onde dormia John Wesley, havia no chão um tapete.
E nesse tapete tinham duas marcas muito fortes, que eram as marcas do joelho de John Wesley, todas as vezes que ele orava ajoelhado no seu tapete. Então, de tanto que ele orou no tapete, as marcas ficaram, as marcas do seu joelho. Pois bem, eles passearam por esta casa, a casa da família de John Wesley, e se prepararam para ir embora. Quando eles chegaram no ônibus, o professor percebeu que faltava um aluno. Ele fez uma chamada lá e faltava um aluno, então ele voltou até dentro da casa para procurar esse aluno. E quando ele chegou lá no quarto de John Wesley, à beira da cama de John Wesley, ele viu esse aluno ajoelhado no mesmo tapete que John Wesley orava, e esse aluno orava e dizia para Deus: Deus, faz de novo. E ele orava incessantemente a Deus: Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. E aí a história diz que o professor tocou nas costas do aluno após ele terminar a sua oração. E com muito carinho ele disse para o aluno: Ei, Billy, vamos embora. Só que esse Ei, Billy era se referindo a Billy Graham, o maior pastor americano até hoje, de todos os tempos. E ele orava no tapete de John Wesley dizendo: Deus, faz de novo. Eu repito, irmãos, essa precisa ser a nossa oração. Deus, faz de novo. Faz de novo, porque o Senhor não é desconhecido para mim. Faz de novo, porque tu não és desconhecido para a tua igreja que te adora, a igreja que te conhece. E por isso ela, por te conhecer, ela clama: Deus, faz de novo. Nós não precisamos clamar pelo novo, porque nós conhecemos o nosso Deus. A igreja conhece o seu Deus. E ela precisa clamar: Deus, faz de novo. Nem que para isso precisam haver marcas em nossos tapetes. Nem que para isso você precise dobrar o seu joelho num cômodo da sua casa que você nunca dobrou. Nem que para isso a gente chegue a viver um tempo em que filhos que nunca tenham visto seus pais orarem venham vê-los. Mas a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, ela precisa dobrar os seus joelhos e clamar: Deus, faz de novo. Mas teve o terceiro momento da crise de Abacuque. O primeiro momento foi a inquietação. O segundo momento foi a esperança. O terceiro momento foi a atitude. Porque a igreja precisa ter atitude, irmãos. Somos humanos, as crises nos atingem, podem nos levar à inquietação, mas rapidamente nós encontramos a esperança em Deus. E ao encontrarmos a esperança em Deus, precisamos ter a atitude. E a atitude de Abacuque está lá no capítulo 3, a partir do versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a atitude. Se alegrar no Senhor e dizer para Ele
que mesmo que venham faltar as coisas, ainda assim, nós nos alegraremos nele e exultaremos nele, porque ele é o Deus da nossa salvação. Irmãos, é muito mais fácil para nós estarmos no primeiro momento, que é o momento da inquietação. Mas a gente precisa sair da inquietação. Deus diz para nós: saia da inquietação. Busque esperança em mim, no Deus que já fez e pode novamente fazer. E tome a atitude da adoração, independente das circunstâncias. No nosso cenário hoje, mesmo o templo estando fechado, e eu não podendo vir ao templo cultuar com os meus irmãos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No nosso cenário de hoje, mesmo faltando a renda ou parte dela, mesmo faltando emprego, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No cenário de hoje, ainda que o medo seja algo real, presente e condizente à nossa necessidade humana, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, a crise não tem apenas um estágio. Nós não podemos viver a crise apenas no primeiro estágio. Precisamos sair da inquietação e dizer para Deus que nós nos alegraremos nele. Que essa seja a minha, que essa seja a nossa, que essa seja a sua atitude. Em nome de Jesus, amém.